Queridos irmãos, a liturgia de hoje, este Evangelho, de modo especial, nós nos deparamos com Cristo Jesus, que faz-nos refletir acerca de realidades outrora encontrada no coração daqueles fariseus, mestres da lei, mas hoje também refletido nas nossas vidas. A realidade da hipocrisia, a realidade da cegueira espiritual, da escravidão, da exterioridade. Os fariseus, os mestres da lei, diante daquilo que Jesus apresenta aos discípulos, são escravos da exterioridade. Se preocupam com coisas meramente simples, fúteis, e deixam passar as que realmente importam. Deixam passar, de fato, aquilo que é essencial, olhando para a lei, os ensinamentos, são deixados de lado a prática da justiça, da misericórdia, da fidelidade, enquanto se preocupam com o pagamento do dízimo, da hortelã, da erva doce, do cominho. Limpam o copo, o prato por fora, mas deixam a sujeira que há por dentro. Querem apresentar uma realidade às pessoas, os judeus de um modo especial, mas dentro de si, dentro do próprio coração, não vivem estas mesmas realidades. Algo que nós devemos refletir muitas vezes em cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, como nós vivemos escravos da exterioridade. Queremos mostrar aos outros algo que não somos, queremos viver de aparências, queremos deixar que o outro veja em nós algo que por dentro não existe. Basta olhar as redes sociais, o quanto nós apresentamos realidades que não condizem conosco, estereótipos que não nos definem, mas nós queremos que os outros nos vejam a partir daquela ótica, nos vejam com aqueles olhos pelos quais nós apresentamos na rede social. Uma vida bonita, uma pessoa santa, que reza, que viaja, que vive bem, que não tem problemas, que não tem dificuldades, que não tem tristezas, que não tem depressão, que não tem ansiedade. É o que Jesus está dizendo para nós. Outrora dizia das atitudes dos mestres das leis e os fariseus, mas hoje diz para nós, ambos, tanto eles como nós, hipócritas, as nossas atitudes, as nossas ações. Nós buscamos nos firmar em realidades temporárias, em realidades passageiras, em realidades que passam, que perecem, que acabam. Nós refletimos muito isso ao longo de todo o ano litúrgico, e mais uma vez o Senhor coloca isso no coração. É preciso buscar a essencialidade, é preciso buscar a purificação dentro de nós mesmos, tirar a cegueira que nos impede de enxergar o essencial. É limpar, como nos diz o Jesus no Evangelho, o copo primeiro por dentro, para que por fora fique limpo. De nada adianta que nós limpemos a nossa aparência, a nossa existência exteriormente, se dentro de nós ainda continuamos podres, sujos, pecadores, fracos, falhos, que vivem caindo constantemente no mesmo erro. A fundo é esta questão que nós precisamos
observar, o que nós precisamos buscar, é apresentar a Deus acima de tudo, a essencialidade. O salmista canta para nós no dia de hoje a realidade de que Deus nos conhece. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe o que carregamos conosco. O Senhor sabe o mais íntimo de nós, que nós escondemos do mundo inteiro, mas não escondemos de Deus. Deus conhece, mas nós continuamos nos preocupando com o outro. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai dizer de mim? O que o outro vai dizer da minha vida, da minha casa, da minha família? E nós vamos caindo nessa constante vida de aparência, a escravidão da exterioridade, das aparências. Nós nos prendemos a isso e não conseguimos deixar isso para trás. Nós nos sufocamos nessa busca sincera de satisfazermos os nossos fracassos, as nossas falhas, buscando o reconhecimento dos outros, buscando o reconhecimento das outras pessoas. Nós desejamos ser aplaudidos pelos outros, desejamos ser reconhecidos por aquilo que não temos, por aquilo que não somos, mas realidades que satisfazem o próprio ego, o próprio coração. E é justamente estas realidades que nos afastam de Deus. Porque quanto mais nós buscamos a aceitação do outro, nós nos afastamos da aceitação de Deus. Quanto mais buscamos a aprovação neste mundo das coisas externas, mais nos deparamos com a negação das coisas de Deus. Quanto mais queremos ser vistos como bons pelo mundo, mais somos vistos como ruins por Deus. Quanto mais apresentamos nossas qualidades ao mundo, mais nossos defeitos aparecem a Deus. E aí nós nos perdemos como os mestres da lei e fariseus na hipocrisia de dizer uma coisa, mostrar uma coisa, mas ser na realidade outra. Somos hipócritas o tempo todo, conosco mesmo, com as pessoas que estão à nossa volta e sobretudo com Deus. Somos hipócritas quando não deixamos que de fato aquilo que somos, aquilo que temos, seja apresentado não somente diante de Deus, mas diante de todos. Por que nos envergonharmos da realidade pela qual Deus nos concede? Por que nos fecharmos a estas ocasiões? Estamos limpando o copo por fora, estamos limpando o prato por fora, estamos engolindo o camelo, enquanto filtramos os mosquitos. Veja o quão a nossa vida, infelizmente, se assemelha muito com estas atitudes que outrora Jesus combatia e ainda hoje permanecem presentes em nossas vidas. Mas o nosso Deus, que é bondade, que é amor, que é misericórdia, busca constantemente fazer-nos reconhecer estas realidades. O Senhor coloca diante de nós, diante dos nossos corações, não esconde as realidades, de fato toca nas nossas feridas. É preciso abrir o olho, é preciso abrir o coração, os ouvidos, é preciso deixar as cegueiras que nos afastam dele. Quantas e quantas realidades te impedem de estar mais próximos de Deus? Por conta do teu próprio egoísmo, do teu próprio orgulho, da tua própria vaidade. A vaidade que nos afasta de Deus, a vaidade que nos faz querermos ser mais que o outro, aparecer ao outro e não a Deus. Nós colocamos as outras pessoas, o mundo, no lugar de Deus, enquanto nós deveríamos querer estar sendo e aparecendo para Deus, nós estamos buscando isso no mundo que só nos machuca, que só nos entristece, que não está nem aí para as nossas realidades.
Um mundo que nos faz ficar cada vez mais doentes, cada vez mais ansiosos, cada vez mais depressivos, cada vez mais tristes. E nós escondemos a nossa tristeza com uma aparência feliz, com uma felicidade que não existe dentro de casa, dentro das nossas famílias. Ou seja, tapamos o sol com a peneira, porque Deus sabe de todas as realidades. Por mais que o mundo talvez não veja aquilo que de fato acontece contigo, Deus sabe. E é Ele quem precisa de fato saber. E é Ele quem de fato vai te ajudar. As pessoas pelas quais você busca autovalidação não te ajudam como Deus, não te curam como Deus, não te sustentam na fé como Deus, não te salvam como Deus, não te levam para o céu como Deus. E é isso que nós precisamos enxergar. Nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos daquilo que de fato deveríamos nos preocupar. Aquilo que muitas vezes nós nos preocupamos são justamente as realidades que nos levam para o inferno, enquanto as realidades que nos levam para o céu ficam esquecidas na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, abrir os olhos, abrir o coração, abrir a nossa vida inteiramente, a graça de Deus, a palavra revelada, o próprio Verbo encarnado, Cristo Jesus, que nos sustenta. É recorrer à graça que não tem fim, é esvaziarmos-nos de nós mesmos com uma Virgem Santíssima para dar lugar à graça de Deus, a graça que nós precisamos, a graça que nós devemos ser dependentes, a graça que nós devemos buscar todos os dias. Esta deve ser a aprovação que nós devemos buscar, a graça de Deus, o amor, a misericórdia, mas só seremos capazes de alcançar estas realidades quando formos capazes de nos esvaziarmos de nós mesmos, das durezas do nosso coração, das vaidades que carregamos conosco. Peçamos, meus irmãos, de modo especial, esse dia que celebramos a novena de Nossa Senhora, que a Virgem Santíssima nos ajude a buscarmos suas virtudes, de esvaziar o nosso coração, a nossa mente, nós mesmos, das realidades que nos afastam de Deus. Deixemos de lado tudo aquilo que é aparência, tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é vão, e busquemos o que importa, o que interessa. Não deixemos que nossa vida diga de nós mesmos hipócritas. As nossas ações digam de nós mesmos hipócritas, mas busquemos a consolação, a graça, o amor que vem de Deus. Limpar primeiro por dentro o coração, a alma, para que depois o exterior possa também ser sinal desta purificação. Aí sim, depois que o coração encontra-se com Deus, depois que esvaziamos de nós mesmos e interiormente deixamos a graça de Deus acontecer, aí sim, exteriormente seremos reflexos desse amor, seremos reflexos desta graça, como a Virgem Santíssima, que por primeiro purificou todo o seu coração interiormente, esvaziando-se de si mesma, para que exteriormente pudesse ser sinal da graça de Deus. A mãe do Cristo Salvador, a filha de Deus Pai, a mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, aquela que ao olharmos sabemos é a Virgem Santíssima. A nossa aparência deve ser exterior, deve ser reflexo daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos. Portanto, não deixe que o teu exterior não diga algo que você não é por dentro. Busque superar os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas dores, as tuas aflições, as tuas ansiedades, as tuas depressões. Você sabe o que há de ruim dentro do teu coração. Deixe que Deus purifique estas realidades. Entregue a Deus, diga: Senhor, eu sei que Tu sabes, mas toma todo o meu ser. E não esconda isso de ninguém. Não há o que temer, não há do que se envergonhar quando nós buscamos a graça de Deus. Ao buscar a aprovação do mundo, nós nos perdemos de Deus. Nós nos perdemos de nós mesmos, perdemos a essência, perdemos a centralidade e dificilmente conseguimos nos encontrar novamente e encontrar a Deus. Não deixemos que as coisas do mundo nos tirem os olhos do Senhor, da Eucaristia, do alimento
que nos sustenta. Peçamos que a Virgem nos faça ter sempre os corações, os olhos, a nossa alma voltada ao Teu Filho Cristo Jesus. Não há nada mais precioso, mais belo do que nos entregarmos inteiramente a Ele todos os dias. Entregarmos tudo que somos, tudo que temos. Claro, são exercícios difíceis, não é algo da noite para o dia, não é algo fácil. Às vezes a gente pensa que pode ser fácil, falando assim, mas a conversão ela é constante. E se não dermos passos todos os dias, nós ficamos estagnados pelo caminho. Nós paramos, não crescemos mais e ficamos naquele comodismo que também nos afasta da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, deixemos esse auxílio que vem do alto transformar o nosso coração. Busquemos mostrar às pessoas o que há de bom em nós que vem de Deus. Por mais que existam as tribulações, ainda assim nós temos o amor de Deus no nosso coração, que nos criou e que nos ama, e deseja ver de nós um amor sincero. Peçamos esse auxílio do alto todos os dias. Deixemos o nosso coração, a nossa vida, apontar Cristo Jesus, como a vida da Virgem Santíssima aponta. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nem de longe deixamos esta aparência, esta imagem, esta semelhança ser transparecida aos outros. Preferimos nos fechar em nós mesmos. Não deixamos que o outro enxergue em nós a face de Deus e nem nós enxergamos no outro a face de Deus, porque nós estamos atolados numa busca vã, uma busca desnecessária, uma busca fútil, de um algo que nós nunca encontraremos. A resposta de tantos vazios, de tantos questionamentos, da busca incessante que temos dentro do nosso coração, nós só encontramos em Deus. A resposta sincera, a resposta verdadeira, a resposta que de fato cura os nossos corações. Portanto, deixe a graça de Deus, por intercessão da Virgem Santíssima, curar o teu coração de todas essas realidades que te impedem de buscá-lo cada dia mais. Não sejamos mais hipócritas como outrora, mas busquemos pelo Evangelho, a palavra de Deus por Cristo Jesus, sermos sinais fiéis da graça que não tem fim. Lutemos contra nós mesmos o tempo todo para chegar ao céu, para salvar a nossa alma. Afinal de contas, o que nós buscamos, precisamos e necessitamos é o céu, é a vida eterna. Então, que Deus nos ajude nesse caminho, nesta peregrinação, por intercessão da bem-aventurada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.